Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Hoje vou dar sequência ao vídeo anterior, qual estou falando a respeito do fim, dos tempos e do fim. É um assunto extenso que merece atenção, merece estudo. E o Senhor tem colocado em meu coração, eu tenho meditado. Estou fazendo vídeo só nos domingos. Tá bem corrido durante a semana, graças a Deus, estou trabalhando. Mas esse assunto, o Espírito vem falando, porque quando temos um caminho, um único caminho, qual o condutor é o Salvador das nossas almas, nós vamos meditando, refletindo, o Senhor vai falando conosco, porque esse é o objetivo da mente renovada. Pessoa que foi liberto e agora está apto a compreender todas as coisas, discernindo todas as coisas, amém? Então, eu vou ler algumas mensagens. Como eu disse, o assunto é extenso, merece que continue, vou continuar. Hoje eu vou falar um pouco, porque na verdade é mais voltado para um estudo mesmo. Não podemos de modo algum, como diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19 em diante, para que não apaguemos o espírito. Devemos pôr à prova todas as coisas e reter aquilo que é bom e não desprezar as profecias, ou seja, não desprezar os profetas, né? O que foi dito, as profecias ditas na palavra do Senhor. Precisamos observar os profetas, porque aí está o foco da compreensão dos tempos e do fim. Vou fazer aqui uma pequena ilustração. Imagine aí, porque esse vai ser o foco do assunto. Imagine aí que um determinado povo pequenino, que não se compara ao Israel retirado do Egito, depois de muito tempo, após a retirada do povo, houve aí um pequeno povo que, estou fazendo uma ilustração, que perspicaz, soberbo e com capacidade de raciocínio, se apoderou de riquezas, riqueza essa que deveria, como diz lá em Oséias 4, se você ler nos versículos, você vai se deparar com essa fala do profeta, onde diz, pelo intermédio do Espírito, que dividiram a minha terra por preço. Então, esse pequeno número, tendo conhecimento de como extrair, de como se apoderar de riquezas, foi crescendo o seu reino, crescendo o seu poder e se desenvolveu, né? Se desenvolveu, e esse povo não teve misericórdia daqueles que estavam, de repente, nas terras, que eram os proprietários, porém sem conhecimento, sem capacidade de extrair suas riquezas e transformar isso em bens. Nisso se explica a questão do mundo, como o mundo é hoje. Todo mundo tinha que ser rico? Não. Mas, olhando para o Gênesis, quando o Criador abençoou Noé e a sua descendência, tendo em vista que ele tinha 3 filhos, passaram pela água, como diz lá em 1 Pedro,
1 ou 2 Pedro, eles foram salvos, não morreram como os demais. O objetivo era que se espalhassem pela terra, são assuntos que eu tenho colocado aqui no canal, se espalhassem pela terra, procriassem e adquirissem os seus bens, vivesse de forma considerável, boa, sem precisar de migalhas. Aí tem a questão, né, do crescimento da população. E os bens que a terra nos oferece é suficiente para ainda mais, ou a duplicidade, a triplicidade da quantidade da humanidade hoje atual, terem uma vida considerável boa. Aí entra a questão da injustiça, entra a questão das impunidades e tudo mais, né? Por isso que eu disse, o Espírito vai falando conosco e temos a capacidade de compreender todas as coisas. Agora eu vou falar um pouco mais, bem pouco mesmo, expor mais o que está escrito aqui na palavra para vocês compreenderem essa pequena ilustração. E o que a Bíblia coloca então? Vou dar início aqui lendo Zacarias, porque eu vou ler o livro dos profetas, tá? Aqui em Zacarias capítulo 14. Prestem muita atenção no que vai ser lido aqui. A vinda do reino do Senhor. E como vocês viram aí, o título, né? O fim para o reinício. Da sequência a leitura. Vejam, o dia do Senhor virá, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Naquele dia não haverá calor nem frio, será um dia único, um dia que o Senhor conhece, no qual não haverá separação entre dia e noite. Porque mesmo depois de anoitecer, haverá claridade. Naquele dia, águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste e metade para o mar do oeste. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e o seu nome será o único nome. A terra toda, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, será semelhante a Arabá, mas Jerusalém será restabelecida e permanecerá em seu lugar. Ó, glória a Deus. Desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até os tanques de prensar uvas do rei. Será habitada
nunca mais será destruída. Jerusalém estará segura. Esta é a praga com a qual o Senhor castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá enquanto estiverem ainda em pé. Seus olhos apodrecerão em suas órbitas, e suas línguas apodrecerá em sua boca. Naquele dia, grande confusão causada pelo Senhor dominará essas nações. Cada um atacará o que estiver ao seu lado. Também Judá lutará em Jerusalém. A riqueza de todas as nações vizinhas será recolhida. Grandes quantidades de ouro, prata e roupas. A mesma praga cairá sobre cavalos e mulas, camelos e burros, sobre todos os animais daquelas nações. Então os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas. Se alguns dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá para ele a chuva. Não virá para ele a chuva. Ficou meio estranho aqui, gente. Eu vou ler de novo, ao verso 17. Se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá para ele a chuva. Se os egípcios não subirem para participar, o Senhor mandará sobre eles a praga com a qual afligirá as nações que se reunirem a subir para celebrar a festa das cabanas. Sim, essa será a punição do Egito e de todas as nações que não subirem para celebrar a festa das cabanas. Naquele dia estará escrito nas sinetas penduradas nos cavalos. Aqui é entre aspas, tá? Separado para o Senhor. Os caldeirões do templo do Senhor serão tão sagrados quanto as bacias diante do altar. Cada panela de Jerusalém e de Judá será separada para o Senhor dos Exércitos. E todos os que vierem sacrificar pegarão panelas e cozinharão nelas. E, a partir daquele dia, nunca mais haverá comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Olha, só esse capítulo aqui daria para falar por horas. Vou procurar resumir porque eu preciso ler outros capítulos. Quando estamos aptos a compreender todas as coisas, discernindo por ter a mente de Yeshua, compreendemos claramente a soberania no que diz respeito à questão da onisciência do Todo-Poderoso. Louvado seja Ele por isso. E por todas as coisas que já estão alinhadas, como eu coloquei na ilustração lá. O que se percebe aqui lendo Zacarias 14 é o processo do Israel, mas o Israel que saiu do Egito. Um povo que tinha que ser separado para ser exemplo de conduta, exemplo de adoração, exemplo de santidade, exemplo de culto ao Criador, para que as demais nações tivessem o mesmo andamento e não se perdessem. Isso era a perspectiva bíblica, a realidade. O povo murmurou, o povo sentiu saudade do Egito, porque a carne, que é corruptível, como diz os hebreus, eu vou na fala trazendo o evangelho,
O corpo corruptível fez com que o povo entrasse na transgressão. Transgrediram a lei, transgrediram a aliança. E se você ler as cartas de Hebreus, você vai ver o Criador colocando essa questão da aliança que foi quebrada. Tratando-se de pessoas, nem todos fizeram parte dos separados, como aqui coloca, tendo em mente que aqui está falando de algo do futuro, o reino do rei estabelecido, né? A vinda do reino do Senhor. E hoje os templos, né, não coloca essa grandeza de conhecimento porque ou não entendem ou não faz sentido com o que eles com os objetivos. É como se fosse uma cartilha que deve ser seguida. A palavra do Criador, ela tem que ser seguida pelo raciocínio espiritual, pela compreensão e discernimento espiritual. Então se percebe aqui que o Criador está colocando passo a passo algo que vai ocorrer aqui, nesse novo tempo. Para isso, está acontecendo e vai continuar acontecendo o juízo. O Criador está agindo com juízo nas nações. Tem palavras aqui que eu não posso colocar. Olhando para a história humana, olhando para ciências humanas, se percebe o andamento da profecia muito claramente. Então, o que aconteceu? Foi colhido essa riqueza e ela não foi corretamente, como deveria ser, ela não foi distribuída. Então, o que há na terra, debaixo do sol? Injustiça. O povo não só quebrou a aliança, o povo do Criador hoje, convertido pela fé, convertido pelo conhecimento bíblico, muitos deles estão corrompidos com algo, eu tenho que tomar cuidado com as palavras, né? Com algo mundano, estão envolvidos com algo mundano porque as favorece. Em algum setor, de alguma maneira, as favorece. Então, caso esse cristão, a fé dele não for firmada na palavra, o coração dele não for o qual o Criador aconselhou a Caim desde o início, se tu, lá no capítulo 4, verso 7, se tu não fizer o bem, tu não serás aceito, pois sabe se não o fizer, o pecado ameaça a porta e deseja conquistá-lo, mas tu deve dominá-lo. Então, muitos daqueles que professam a fé e são inúmera fé, inúmero procedimentos, né, que os leva a crer em algo, mas nem sempre a fé é na questão baseada sobre a palavra do Criador, no Criador de todas as coisas, no Salvador de nossas almas. Então, corre-se o risco de estarem aí mais envolvidos a crenças, a rituais, a questões que favorecem aqueles que pegaram as riquezas e que não distribuíram. Então, resumindo, existe um povo leigo de Bíblia, não conhece a palavra, por isso padecem, são submissos, são ignorantes no sentido de não ter a formação de fé segundo a palavra do Criador. Então, essas pessoas aí passam mais a ser escravas deste mundo do que escravos de Yeshua, escravos de Cristo, porque é bíblico. Essa é uma escravidão maravilhosa, porque é uma submissão ao novo modo de viver. Amém? Então, aqui em Zacarias está descrevendo como que será. É importante que você medite, porque isso vai acontecer. Está acontecendo o juízo, vai acontecer ainda mais, porque o Criador não tem o culpado por inocente. Então, quando vemos coisas terríveis acontecendo, existe um propósito por trás. Não estou aqui querendo justificar a ação do homem.
o objetivo é trazer aos cristãos a compreensão de que nada é em vão. O Criador, quando nós professamos palavras do tipo nenhuma folha cai sem a permissão do Senhor, o Senhor é onisciente, Ele age em tudo, em todos, não podemos viver de meio termo, com a mente dividida. Precisamos conhecer o agir do nosso Criador. E tomar muito cuidado, porque pela descrição aqui da vinda do reino do Senhor, ele é literal, ele vai vir. E por que que nem todos serão destruídos na cidade de Jerusalém? Por conta de Yeshua. Louvado seja o nome santo do Senhor, por causa da propagação do Evangelho, porque estamos num tempo mais facilitado de se buscar o conhecimento. Por mais que existam países que são mais voltados para suas culturas internas, não aberto a outras culturas, a ouvir a propagação de fé de outros países, mas existe, eu falo de boca, né? Mas existe os meios de comunicação. Então, muitas pessoas se converteram nesse século, né? Muitas pessoas estão aí libertas pelo poder da palavra, do agir do Espírito Santo. Então, o juízo do Pai vem sobre aqueles que Ele assim determina. O que nós não podemos é ficar desatentos, despercebidos do ocorrido das profecias, amém? Então, é maravilhoso ler Zacarias, gente. Falei Ezequiel, não. Zacarias 14, para saber qual vai ser o processo da vinda do rei. Então, as pessoas estão querendo ir morar no céu, mas a própria palavra do Criador diz que o céu não habita sangue e nem carne. Os céus é lugar para espíritos e espíritos evoluídos. O processo de morte, pode-se entender aí que muitos estão descansando no seio de Abraão, porque tudo que eu estou colocando aqui é bíblico. Então, esses podem estar desfrutando da glória do Pai, do Filho, podem estar vivendo em uma dimensão extraordinária, que é a dimensão dos espíritos, sim, descansaram, né? Bem-aventurados aqueles que morreram e descansaram no Senhor. Porém, aqueles que estiverem aqui e que terão um corpo incorruptível pelo processo da transformação pelo Filho em nós, teremos acesso à Nova Jerusalém, a cidade santa, está lá em Apocalipse. Então vamos passar por essa experiência maravilhosa, caso ele volte na nossa geração. Se descansarmos, temos promessas maravilhosas também que descansaremos no Senhor. Estaremos no seio de Abraão desfrutando do paraíso, do mundo dos espíritos. Amém? Porque existem muitos enganos, eu lamento, porque tem muitos jovens que ainda não têm compreendido que a palavra do Criador por si só ela é muito clara. E ela tem que se alinhar às mensagens. Se parar o vídeo, eu vou continuar no assunto, tá, gente? Então, é isso que vai acontecer. Como diz lá em João, a parábola nos evangelhos, a parábola do joio e do trigo. O trigo será retirado, colocado no celeiro. O joio será juntado e queimado, porque para nada serve. Existirá de algo assim rápido o juízo severo do Pai, a retirada do povo. E esse andamento de Israel é importante entender ele, porque o povo se perdeu no caminho. 100%? Não. Houve sempre o diferencial. E se você ler de Gênesis a Apocalipse, você vai ver os personagens que se destacaram, sendo tementes ao Pai, fazendo o bem, seguindo os seus conselhos. Por conta desses, um grande número hoje são cristãos, professam a fé, creem na palavra do Criador. Não importa se é grego, se é romano, se é judeu ou não judeu, seja quem for, quem nos possibilita a vida de fé, a vida estruturada, alicerçada na rocha, é o nosso Salvador. Agora, partiu para
aqueles que o negam, que não o aceitam porque não compreende que os livros dos evangelhos estão alinhados às profecias, porque estão com a mente cauterizada, estão com a mente mais voltada para a lei, para cumprimento da lei, do modo ritualístico e não espiritual, porque cumprimos a lei e os profetas, como diz Mateus 22 ou 24. Cumprimos a lei e os profetas quando amamos o Criador de todo o nosso coração e quando amamos o nosso próximo. Somos cumpridores da lei e dos profetas. Estamos alinhados ao que disse aqui os profetas. Então seremos esse povo separado, como está lá escrito como eu coloquei aqui, né? Então percebam que essa coisa de estar alinhado a aqueles que estão com a mente obscurecida é um perigo, porque vem juízo e vem a nação. O Criador protege o seu povo, porém aqueles que estão despercebidos, estão cegos, estão seguindo cegos, correm o risco de caírem no mesmo buraco. E não é esse o objetivo da palavra. A palavra do Senhor, ela sempre quer nos orientar. Agora, para dar sequência, eu vou ler aqui, para vocês verem que interessante. Vou ler aqui Josué, vou voltar aqui um pouquinho. Josué 4, versos 20 ao 24, tá? Se vocês quiserem aí acompanhar. Mas eu vou ler aqui a partir do 19. No 10º dia do 1º mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas, abre aspas, no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais, que significam essas pedras? Expliquem a eles. Aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão, como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós até que tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Então percebam que o processo do Criador é do início e será até o fim sobre um povo. Povo hoje que é circuncidado no coração, não na carne. Um povo hoje que é compreendido dos evangelhos, que se tornou espiritual, foi enxertado na videira. Um povo hoje que pela fé é considerado o Israel do Pai, porque eu preciso sempre colocar esse detalhe, para quem é novo, está chegando. Israel, quando a palavra está falando Israel, não está se referindo a uma nação, está se referindo a Jacó, que antes era Jacó e se tornou Israel. E dele veio a grande descendência contínua dos seus antepassados, tipo Noé, porque tudo foi, extinto, apenas Noé, 8 pessoas, Noé e sua família e os animais, partindo de Noé. E aí tem a história de Jacó, que é maravilhosa, está na Bíblia, e vieram as 12 tribos. O Criador continuou trabalhando, e ele vai trabalhar até o final. Então esteja encaixado na videira pela fé em Yeshua, no Salvador de nossas almas, porque essas promessas é para nós. Um povo rebelde, de fala estranha, de língua pesada. Em que sentido? É como se eu estivesse falando por parábolas, né? Precisa tomar cuidado com as palavras, gente. A palavra do Senhor é maravilhosa.
Colocando a questão da nossa nação, por exemplo, existe aí a questão da pesquisa, que a maioria, 80, 88%, são cristãos. Mas tirando aí desses 80%, vou colocar assim, como 80%, qual será a porcentagem de renascidos, renovados, espirituais, compreendidos da letra espiritualmente, transformados, santificados, alvejados, como diz Daniel 12? Qual será o número? Então precisamos nos atentar a isso. E podemos sim ser participativos na vida de outros para que eles sejam renovados. Seja dentro de templo, seja na rua, seja na nossa família, dentro do nosso lar. Precisamos levar esses conhecimentos para que as pessoas sejam libertas. Existirá processos de cumprimentos, de promessas na vida dos salvos. Ah, ele faz o bem, ele crê em Yeshua, será salvo. Amém. Mas não vai ter a mesma recompensa daqueles que deram a vida no sentido de se empenharam, compreender a mensagem de modo espiritual, levar a mensagem sem querer ganhar dinheiro, mas almas, ver pessoas libertas. Então terão recompensas. Por isso que a vinda do reino do Senhor tá aqui, falando como que vai ser literal. E teremos sim recompensa. Gente, tem tanta palavra aqui para ler, mas não vai dar tempo. Vou deixar para o próximo vídeo, tá? Que não vai dar tempo. Eu vou ler aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí. Vou ler aqui Ageu. Ageu 2. Ageu 2, do 6 em diante. Olha só o que diz aqui Ageu. Depois eu faço outro vídeo para dar sequência, tá? 6. Ó, a partir do verso 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros. E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a da antiga, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Então aqui é algo declarado pelo Senhor. Se nós, seres humanos mortais, quando declaramos algo pela fé, acontece, né? Tem aí em vista que aqui é o Criador que está declarando. Então, as nações irão até Israel levar as suas ofertas, sua adoração, e serão punidas se não estiverem, se não forem, terão o livre-arbítrio. E aqui o Criador declara, ele está declarando